Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo que tem por objetivo fazermos as leituras e compartilharmos, debatermos sobre as obras que são democraticamente escolhidas pelo grupo para esse momento. Nós estamos fazendo a leitura desse livro aqui do Bert Hellinger, Olhando para a Alma das Crianças, hoje retomando na página 247, no tópico Constelações. Primeira constelação, compaixão. E lembrando, como sempre fazemos aqui, que esse grupo foi uma ideia original do nosso querido amigo Hamilton, que convidou muita gente boa, que fez e continua fazendo parte desse grupo, e junto com todo mundo que assiste aqui, participa ao vivo, né? Presencialmente aqui ao vivo, e também que assiste depois no YouTube, que forma esse campo e sustenta. E a gente sempre aqui lembra com muito amor e carinho do Renato, da Alice, do Oswaldo, do Renê e do Marcos Castro, que hoje está aqui conosco. E Marquinhos, desde já, receba o nosso carinho, nossa gratidão pela sua entrega, pela sua alegria e pelo seu serviço aqui conosco. Uma alegria imensa quando estamos juntos. E aí, pessoal, eu fiquei sabendo que já tem um livro escolhido lá na enquete, né? E daí o Hamilton ele já fez a publicação, sendo que eu não tenho Facebook, mas eu vou tentar descobrir aqui, vou fazer uma investigação e no meio do nosso encontro, até o final, eu posso dar a resposta. Se alguém quiser me ajudar e dar uma olhadinha lá no grupo do Facebook para a gente colocar aqui a resposta, eu acho que foi escolhido. Eu acho que foi escolhido o livro do Bert, né? Isso, foi a esse aqui. Autobiografia do Bert, isso. Então, foi esse mesmo, não foi? Então, pessoal, quem ainda não tem, já pode, se quiser, ir providenciando, porque alguns lugares demoram um pouco para chegar nos Correios, mas também tem a opção desse livro eletrônico pela Amazon, consegue comprar para ler a versão eletrônica. Então é isso, sem mais delongas, com muita alegria. Sim, nossa leitora hoje é a Valéria, e com muita alegria, Marquinhos, eu te passo a palavra. Muito boa noite a todos, que bom estar aqui de volta com vocês. Mesmo que quando eu não estou assim, tento acompanhar junto com o Renê, depois a gente conversa um pouquinho como foi no grupo. Inclusive, no grupo anterior, alguém me disse assim, nossa, ao final a Cleusa falou algo para nós, assim, que o grupo ficou até em silêncio. Aí eu fiquei curioso, Cleusa, para saber o que foi. Aí como você está aqui agora com a gente, assim, será que a gente pode trazer isso de volta, assim, né? Falaram assim que você disse algo que foi bem legal no grupo. O que foi, Cleusa? Você pode compartilhar conosco? Oi, Marcos. Boa noite. Boa noite para todo mundo. É que a semana passada a gente estava discutindo sobre o papel do homem e da mulher, né? E dentro das coisas que eu estudo, tem algo que eu acho muito lindo. A mulher, ela é o receptáculo de tudo que está no mundo espiritual para materializar. Sem o feminino, nada se materializa, né? E o Bert, tipo assim, sempre falou do sagrado no ato sexual, né? Então, dentro do tempo que eu acompanhei o Bert, tipo assim, uma das coisas que me marcou muito é esse sagrado do ato sexual, né? Então, tipo assim, René falou, quem veio primeiro? O homem ou a mulher, o ovo ou a galinha? Não veio nenhum primeiro, veio um ser que se dividiu em dois, né? Masculino e feminino, e que no ato sexual ele se junta, se torna um, né? E palavras do Bert, nesse momento, o homem e a mulher são deuses, porque eles podem dar a vida. Isso foi palavras do Bert num dos encontros que a gente teve com ele. Agora eu entendo por que o grupo silenciou.
Obrigado, Cleusa. O Bert falava muito isso, né? Essa questão do ato sexual, assim, né? Da Como grandeza, sagrado. isso, da grandeza, o divino presente aí, não é? Quer dizer, o que mais serve à vida, senão essa entrega. E o Bert falava isso com muito respeito mesmo, assim. Muito bom que você trouxe isso para nós. Em alguns momentos, até um dia eu lembro que eu fiz a provocação aqui sobre corpo, né? O Bert falava sobre o corpo e o espírito, né? Quem está acima do quê? O que é, como que é isso? Porque as pessoas muitas vezes acabam colocando essa imagem do corpo, né, como algo objeto, assim, tão somente. E o Bert nos levava para um outro local, realmente, onde poderia se encontrar através desse ato sexual, desse grande encontro, esse divino presente mesmo no homem e na mulher. Obrigado, Cleusa. Ai, ai, Valéria. Então podemos começar. Ok. Constelações. Primeira constelação, compaixão. Hellinger. Agora gostaria de prosseguir com o trabalho e constelar novamente um casal. Há algum casal aqui que gostaria de trabalhar comigo? Para o casal que se apresentou e se sentou ao seu lado. Vocês são casados? Mulher, não. Hellinger, há quanto tempo estão juntos? Mulher, há 1 ano e meio. Hellinger, não vou trabalhar com vocês. Mulher, ok, obrigada. Hellinger, por que não? Tive compaixão do homem. Segunda Valéria, Oi. vamos só parar aqui, porque o Hellinger agora já começou assim, com algo bem... começou estilo Hellinger mesmo, assim. Mas eu queria saber, junto com vocês, o que é que vocês entendem por compaixão? Quem gostaria de falar? A Valéria, que está aberto o microfone, mas alguém gostaria de falar? Ele quis preservar o homem nesse caso. Ele quis poupá-lo. Assim, com relação à constelação em si, às vezes eu não costumo dizer porque a gente não estava lá também para vivenciar como foi esse momento, né? Mas claro que ele percebeu algo aqui, né? E nesse aspecto o Bert Hellinger sempre deixava claro assim, com ele não tinha essa coisa de jogo, né? Se ele percebeu em algum deles algum ato que estava se colocando, por exemplo, como superioridade, ele já deu a resposta bem rápida. Mas o que me chamou assim só para falar para vocês um pouquinho sobre a compaixão, que muitas vezes essa palavra ela é mal interpretada, né? E as pessoas caem em uma postura da pena, da dó, de olhar com esse olhar de pena no outro, né? E isso não tem nada a ver com compaixão. É muito diferente, assim. A compaixão, ela exige essa nossa postura de sensibilizar-se sim com o outro, né, de estar presente para esse outro, de estar talvez ao lado, junto com esse outro, mas sem esse olhar de dó, sem esse olhar de pena. Estar ao lado e talvez, se for necessário, prestar algum auxílio por um momento. Porém, não se trata, né, de simplesmente, assim como muitas vezes até de uma forma romântica o pessoal fala, carregar esse outro, né? Levar esse outro. Mas é assim, se tiver que fazer algo, significa fazer algo preservando sempre a dignidade desse outro, confiando que também esse outro pode fazer algo por si mesmo. Não você se colocando acima como se soubesse o que é que deve ser feito por esse outro. O que é o certo para esse outro. O que é o caminho da felicidade para esse outro. E essa compaixão exige esse último de nós, porque estar ao lado desse outro e também dizer então sim para isso
que esse outro talvez não esteja vendo e que você vê tão claramente e que poderia ajudar. Olha como isso é difícil, como isso exige de nós, não é? É uma interferência que, se for possível, ela é muito sutil. Ela é assim, esse compaixão, estar ao lado, entre aspas, sem fazer nada. Suportar. E isso eu sei que muitas vezes, e principalmente quando existe alguma situação difícil, de pessoas que estão bem próximas a nós, essa postura exige o último de nós. Porque rapidamente caímos, ou existe a possibilidade de cair nesse campo, de querer fazer algo imediatamente pelo outro, né? E muitas vezes também é preciso suportar essa dor que existe nesse outro. Porque se ele entra realmente nesse campo da dor, sai desse sofrimento que é uma distração, mas entra nesse campo da dor, ali vem algo. Ali se encontra também uma luz. E muitas vezes esse que está ao lado, no intuito de ajudar, desvia esse caminho. Então essa compaixão, essa postura de estar ao lado, como eu disse, entre aspas, sem fazer nada, é algo bastante exigente de cada um de nós. E o Bert sempre falava assim, né, sobre atuar sem agir. Na compaixão, isso se mostra de uma forma assim bem clara. Então não confundam compaixão com dó, tá? Como nós já vimos aqui em outros encontros, olhar com dó para o outro, eu só tiro força desse outro. Eu só coloco esse outro mais para baixo. Então, compaixão não é o mesmo que dó, não é o mesmo que pena. E por que é que foi esse título Compaixão, Valéria? Como você pescou algo aí, uma percepção, né? Para quem é que o Bert olhou, o que é que ele percebeu dentro dessa relação do casal, mas se um dos dois brincou e o Bert viu isso, ele não prossegue. E aqui ele disse por que ele não prosseguiu, né? Tire compaixão do homem. E aí você consegue perceber o movimento que isso provoca na relação do casal, no homem e na mulher? Isso tem um grande movimento. Ok, se ninguém quiser falar nada sobre a compaixão, a gente pode seguir. Segunda constelação, Hellinger. Mais algum casal se atreve? Vocês viram que não entra em brincadeiras. Um casal se apresenta e senta-se ao lado de Hellinger. Hellinger, vocês são casados? Homem, não. Hellinger, vocês têm filhos? Homem, em comum não, mas eu tenho. Tenho uma filha com uma parceira anterior. Hellinger, e a mulher? Mulher, não. Hellinger, há quanto tempo estão juntos? Homem, há 9 meses. Hellinger, ok. Vamos constelar isso? Preciso de um homem para ele e de uma mulher para ela. Hellinger pede que eles se posicionem frente a frente, a alguma distância um do outro. O homem recua, se afastando dela. Ela dá as costas, bate com as mãos contra o rosto e vai para o chão. Então fica deitada com ambas as mãos em frente ao rosto. A mulher vai até ele e acaricia suas costas. O homem treme intensamente e bate com os pés no chão. A mulher ainda está com uma mão em suas costas. Por aqui. Vimos o que é decisivo e eles também. Obrigado aos representantes. Para o casal, tudo de bom para vocês. Posso continuar? As vidas passadas. Hellinger para o grupo. Ao ver algo assim, vejo por trás da mulher outras mulheres de suas vidas passadas.
que desejam alcançar algo através dela. Também vejo isso por trás do homem, outros homens de gerações e vidas passadas. Isso continua agora. Hoje de manhã já foram feitas as perguntas. Como nos libertamos da nossa consciência? Como nos libertamos das nossas vidas passadas, quando estão ameaçando a atual? Devo falar mais sobre isso? A liberação acontece mais ou menos como a liberação de nossa consciência, ou seja, nos afastamos daquilo que nos prende a essa vida. Nós nos libertamos das almas que se apossam de nós, de forma que não possamos mais levar a nossa própria vida. Continuação da constelação. Hellinger para esse homem. Venha até aqui mais uma vez e posicione-se ali. Hellinger escolhe 8 representantes e pede que se posicionem e se deixem mover da forma como são movidos. Uma mulher deita-se de costas à sua frente e estica os 2 braços. Um outro representante abaixa-se até a mulher e a acaricia. Os outros também se abaixam até ela, deitam-se a seu lado e a seguram. No fim, todos estão deitados no chão. Hellinger vai até o homem em questão e o leva para o lado, para fora do grupo. Juntos, olham novamente para esse grupo. Depois, ele o leva de volta para seu lugar, ao lado de sua mulher. Para esse homem, como você está agora? Homem, estou melhor. Hellinger, agora olhe mais uma vez para trás, rapidamente, e vire-se novamente. Hellinger chama para sua parceira e a coloca à sua frente. Após alguns instantes, ela coloca as mãos em volta de seu pescoço e o envolve nos braços de forma íntima. Hellinger, após um instante, ok? Para o grupo, como vocês se sentem ao olhar para isso? Conduzi vocês de uma consciência estreita para uma consciência ampla, em outro nível. Meditação. Agora vocês podem fazer isso como um exercício interno, como uma meditação. Fechem os olhos. Olhamos agora para o nosso parceiro e o colocamos a alguma distância de nós. Então, colocamos junto várias outras pessoas, homens e mulheres. Observamos para onde ele é atraído. Como essas pessoas se movem? O que nelas parece incompleto? Como podemos ver, nessa constelação, quase todas essas pessoas, embora já estejam mortas, ainda querem algo, ainda precisam de algo, e por isso se aderem a um vivo, nesse caso a nós. Agora olhamos para elas de longe, sem chegar muito perto. Depois nos afastamos delas cada vez mais. Depois nos viramos e olhamos para o nosso parceiro. Nós o encontramos, ou ele também está vinculado a várias pessoas do passado de uma forma que o prende. Ele começa o mesmo movimento, olha para eles e se afasta deles lentamente. Só depois se vira para nós. Ambos estão livres. O presente divino. Aonde cheguei agora? Uma relação de casal bem-sucedida. É um presente divino. Não basta que a queiramos. Outras forças estão em ação aqui. Perguntas e respostas. Ok, Valéria, agora vamos dar uma paradinha. Que agora ele trouxe algo bem profundo sobre a relação de casal, né? E o Hellinger, assim, ele tinha essa frase quando ele falava dessa comunidade de destino que se forma no casal, né? Quando se une,
se une também a essa comunidade de destino. E aqui a gente viu isso expresso dentro de uma constelação. O que é que atua ainda dentro dessa relação de casal? O que é que veio antes? O que é que ainda existe nessa relação de casal? E às vezes, assim, quando se fala no casal e se pensa de uma forma até, assim, bem romântica, né? Eu só preciso de você, você só precisa de mim. E esse casal se esquece de que existe essa consciência maior que traz tudo desse sistema também nele, que traz tudo também desse sistema também nela. Então eu costumo dizer assim, olha, para essa construção da relação de casal, existe um caminho. E quando nos unimos também a todo esse sistema. Então, assim, falar que é só o casal é quase que uma utopia. Porque eu não estou me unindo somente àquele parceiro ou àquela parceira, mas sim a todo o sistema que também pertence àquele parceiro ou àquela parceira. Então, como é que eu chego nessa relação de casal? Como é que eu posso chegar mais consciente e mais livre para essa relação de casal, para essa relação a dois? E aí aqui nós precisamos sim fazer algumas despedidas ao longo da vida, né? E quando o Bert coloca essas pessoas dentro dessa relação de casal, seja do lado do homem, seja do lado da mulher, e percebe que algo ainda atua, seja no homem ou seja nessa mulher, e que influencia na relação de casal. Ou seja, nem o homem nem a mulher estão realmente livres para viver esta relação de casal. Precisam olhar para algo presente dentro do sistema. Sabe quando às vezes vamos comprar algo assim e aí tem lá um pacote econômico, quer dizer que vem muito mais coisa junto e você, por um preço talvez menor, você leva tudo aquilo lá? É assim, é um pacotão econômico isso. Vem tudo junto, né? Então, como se você pegasse aquela mochila desse pacotão econômico e levasse. E aí, nós podemos sim chegar lá na frente, dentro dessa relação de casal, com muito menos coisas dentro dessa mochila. Mas eu preciso olhar para isso, olhar para essa origem, porque dentro dessa consciência maior, que está dentro da família, né, essa consciência que nós já falamos assim, coletiva ou familiar, que atua de modo inconsciente e vela para que todos tenham o seu lugar, para que todos pertençam, e é por isso que muitas das histórias vinculam a essas pessoas e levam adiante nos relacionamentos. Então é olhar lá para a origem, olhar para esses pais, olhar para essa história do sistema, né? E aí sim eu tomar isso do jeito que foi. Eu olhar para essa história do jeito que foi e dizer sim a isso para que eu possa seguir para esses novos relacionamentos. E muitas vezes o que nós vemos dentro do relacionamento de casal é justamente esse emaranhamento com algo dentro do sistema que ainda impede que esse casal se olhe de forma livre, se olhe verdadeiramente, porque ainda estão voltados para algo que pertence ao sistema, seja o homem, seja a mulher. Então é um caminho até que possamos chegar, então, cada vez mais livres para esta relação do casal. Tem pergunta, Larissa, nesse tópico? No chat não tem pergunta. Aqui eu estou vendo o Marco com a mão levantada. É isso mesmo, Marco? Eu estou vendo que tem bastante
Bastante não, tem muitas pessoas novas. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer ou algum comentário, é só dar um tchauzinho, ou então colocar aqui no chat. A Marilis está dando tchauzinho. Oi, Marilis. Ou então Mas acho que é escrever porque aqui. ela quer perguntar. Ela levantou a mãozinha assim, ó. Então, a Marilis, assim como a Marilis fez, deu um tchauzinho, ou então tem essa mãozinha azul, ou então é só escrever no chat aqui, que a gente abre. Então, Marco, você quer iniciar e depois passa para a Marilis? Tá, eu vou iniciar assim. Eu normalmente dou a preferência, mas é porque eu tenho 3 observações para fazer, então eu vou ser bem sintético. Primeiro, as boas-vindas a quem vem aqui a primeira vez, tá? É sempre um enorme prazer receber as pessoas novas. Segundo, a gente tem aqui o propósito do grupo é o estudo, né, dos conhecimentos sistêmicos e com foco no direito. Então, nós temos aqui, eu, por exemplo, atuo profissionalmente como advogado, mas eu não consigo mais atuar como um advogado à moda antiga, como se eu fosse uma arma, né? Eu sempre preciso ter um olhar ampliado, sem perder o meu lugar de advogado. O segundo ponto é que nós temos aqui uma preocupação de caráter científico. Então, parece que na penúltima reunião, eu chamei a atenção de novo para quando o Bert menciona vidas passadas, tá? E hoje, nesse trecho, ele fala almas que apossam de nós, que se apossam de nós. Nós não vamos abrir o debate aqui sobre isso, porque o tema que está pegando é a questão do presente divino. Mas depois eu queria uma citação bibliográfica de como nós podemos aprofundar o estudo sobre o que o Bert quer dizer sobre vidas passadas e sobre essa questão de almas que se apossam de nós. Repito, né? Do mesmo jeito que ninguém pode provar a existência de vida espiritual, de vidas passadas, de vida única, de céu, de inferno, o que for, ninguém pode provar a existência de nada disso, mas também ninguém pode provar a inexistência. Então, como ninguém pode provar a inexistência e uma hipótese científica só pode ser descartada quando cabalmente provado que não é possível, então eu acho muito interessante que o Bert e o Marcos chamou atenção disso, acho que foi Marcos mesmo, quando a gente abordou isso, né? Foi o Marcos. O Bert é um ex-padre, quer dizer, ele tem uma visão ampliada e a obra dele mostra essa amplitude, sem preconceito, sem amarra. Eu estou só chamando a atenção mais nesse ponto porque existem pessoas novas no grupo e isso depois será visto no YouTube. Então, é importante que a gente tenha assim, o foco de estudo científico das obras que nós nos debruçamos, mas sem preconceito. Né? Nós não temos preconceito. Agora, depois, eu não sei, talvez a Cleusa pudesse nos brindar comentando. Né, Marcos? Aqui, comentando isso aqui, o presente divino. Aonde cheguei agora, uma relação de casal bem-sucedida é um presente divino, não basta que a queiramos. Outras forças estão aqui. Tem muito a ver com o que a Cleusa falou no início. Tem tudo a ver. Eu acho que a sincronicidade está pegando para isso. É isso. Obrigado, viu? Marco, o que você trouxe, realmente eu acho que, pelo menos foi comigo, que a gente teve um outro ponto aqui que o Bert falou em algo, né, sobre vidas passadas. E o que eu disse, só para ilustrar mais rapidinho, foi assim, que sem entrar na crença, né, de se acredita ou não em vidas passadas,
O que ele está trazendo é assim, algo que aconteceu lá atrás atua ainda hoje no presente. Então, algo, por exemplo, que aconteceu na geração passada, atua também hoje no presente. Talvez para aqueles que acreditam que realmente se existe essa vida passada, seja mais fácil acreditar que foi uma vida vivida lá no passado. Mas isso não muda algo que acontece no presente no sentido assim, olha, a ciência, então, hoje já comprova que não só as características físicas são passadas de geração em geração, mas também as emoções, traumas, sentimentos, né? Então, assim, para quem não acredita em vida passada, a gente fala dessa vida transgeracional e de tudo isso que é passado, toda essa informação e que atua no presente. E aí, quando o Bert Hellinger vem falar, assim, que algo toma conta de nós, se aposta de nós, ele está se referindo a essa consciência coletiva que temos essa consciência pessoal nossa, onde reina aquela pergunta assim, olha, o que é que eu preciso fazer para pertencer? Consciência pessoal normalmente está ligada a isso. O que é que eu preciso fazer para pertencer a esse grupo? Bom, se esse é um grupo de estudos, o que é que eu preciso para pertencer nesse grupo de estudos? Sob pena de ser retirado daqui. Só que, além disso, existe essa consciência maior, que atua de forma inconsciente porque não se sabe, mas ela vela por todos do sistema. E alguns são tomados a serviço pelo sistema. Alguns olham para esses acontecimentos que tiveram dentro do sistema e, porque amam, também se ligam a esse destino. E aí que vem essa palavra emaranhamento. Estão ligados ao destino daquele que veio antes, de alguma forma. Por conta dessa consciência que preza para que todos possam ter o seu lugar dentro do sistema. Então, assim, ser tomado por isso é reconhecer que existe essa consciência maior e que se vocês perguntarem assim, mas por que é que às vezes um irmão olha para aquilo, o outro não, um está livre, o outro não? Não temos como dizer isso. Olham porque amam, olham por amor. E uns são convidados a olhar para determinados acontecimentos dentro desse sistema. Então é nesse sentido que o Bert coloca. E que talvez, porque exista essa consciência, a pessoa não esteja tão livre assim, como nós já discutimos aqui uma vez e falamos assim, um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Né? Se eu não tenho consciência de que estou vinculado a um destino e repetindo um comportamento anterior do sistema, como é que eu posso realmente afirmar que eu tenho livre-arbítrio? Essa é só uma provocação. O que, também nós já dissemos, não retira a responsabilidade pelos atos que são praticados, mesmo ligados por essa consciência inconsciente. Quando eu digo inconsciente é porque não se tem ideia de que está fazendo com esse vínculo a algo que aconteceu lá no passado. E aí, quando o Bert fala, e se a Cleusa quiser trazer para nós, quando ele fala assim, olha, algo atua além do nosso querer nessa relação de casal. Por mais, vocês já viram relação assim que as pessoas se declaram que se amam, que querem ficar juntas, mas quando efetivamente se juntam, elas não conseguem. Elas brigam, algo distancia. E aí o que está dizendo assim, olha, além desse querer, outras forças também atuam aqui e talvez ainda eu precise olhar para o que aconteceu no meu sistema e, quem sabe, fazer algumas despedidas respeitosas e amorosas de algumas relações também dentro desse sistema. Só de uma forma geral, porque não temos um caso concreto aqui, mas de uma forma geral, para que vocês possam elucidar assim um pouquinho e ampliar esse olhar que não é e não se trata apenas do casal, dos dois, mas existe algo maior que atua também nessa relação de casal.
Cadê a Marilis? Marilis? Oi? Boa noite. Você quer fazer sua pergunta? Ok, Letícia, obrigada. Larissa. O Marco é sempre muito gentil, né? E, Marco, eu não vou precisar fazer pergunta, porque o que você colocou já foi tudo respondido pelo Marcos, então eu ainda te agradeço. A dupla Marco e Marcos, então, aqui hoje. Em sincronicidade. Marilis, você ia perguntar sobre essa questão do que acontece antes que atua no hoje? Não, a minha pergunta, que acabou sendo respondida, é no sentido dessa atuação dessas almas que ele colocou. Eu tô sem a bibliografia, mas eu achei a frase de uma forma que ela dá outro sentido se a gente não entender o sistêmico, né? Tá. E acabou sendo respondido, mas se você quiser completar, Marcos, eu sou todo ouvidos, porque é sempre muito bom. Nós estamos acostumados com a frase assim, que alguns são tomados a serviço. Uhum. Certo? Isso talvez não cause estranheza para ninguém, assim. Alguns são tomados a serviço. Substituam por essa frase. Alguns, dentro desse sistema, são tomados a serviço do próprio sistema como um todo. E aí, algo atua diretamente ali. Né? Então, é o mesmo efeito. É esse o efeito. Tem uma frase que quando você se casa não só com a pessoa, por exemplo, eu, uma mulher, me casar com um homem, eu me caso com a família dele. É uma frase bem antiga, né? Mas que fala muito. Sim, sim. E esse é o sentido do pacotão econômico que eu falei. Que é bem assim. Obrigada, Marcos, e obrigada, Marco. Podemos seguir, então, Valéria. Perguntas e respostas. Alguma pergunta sobre isso? Alguém tem alguma pergunta? Várias pessoas se apresentam e sentam-se ao lado de Hellinger. Tenho o suficiente. Hellinger para uma mulher. Feche os olhos e diga a alguém internamente: tenho o suficiente. Para o grupo, vocês podem fazer junto. Podem dizer isso a alguém também. Após um instante. Posso parar por aqui? Mulher, sim, obrigado, mas ainda gostaria de dizer algo. Hellinger, não. Para aqueles que não estão familiarizados com isso, tratou-se de uma terapia curta medial. Acabou. Mulher, como esse movimento dá certo? Como podemos superar aquilo que representa um obstáculo no caminho até o próprio parceiro? Hellinger, posicione-se ali e olhe para frente nessa direção. Hellinger escolhe outra mulher e pede a ela que se coloque de frente para a mulher que fez a pergunta. A mulher que fez a pergunta se afasta da outra mulher, dá as costas e bate no rosto com as mãos. Hellinger diz à outra mulher que ela pode sentar-se novamente. Depois, escolhe um homem e pede que se coloque diante dessa mulher. A mulher vai lentamente em direção ao homem, com as mãos cruzadas sobre o sexo. Ela tenta tocá-lo. Ele não olha para ela e, após um instante, ajoelha-se. A mulher continua tentando tocá-lo, mas não consegue. Hellinger escolhe outra mulher e pede que se deite de costas em frente ao homem, a vários metros dele. O homem vira a cabeça para a direita, desviando-se dela e da mulher. A mulher cruza as mãos em frente ao peito e se afasta dele. Ela vai lentamente até a mulher morta,
que lhe estendeu uma mão e tenta puxá-la para si. Enquanto isso, o homem se levanta, mas ajoelha-se novamente. Hellinger, o que podemos ver aqui sobre uma relação de casal e sobre uma possível relação de casal para ela? Acabou. As chances acabaram. Ok, obrigado aos representantes. Para a mulher, vou parar por aqui. Vimos tudo. Você viu tudo. Para o grupo, resumi as chances de uma relação de casal para as mulheres. Sem mãe, não há marido. Para a primeira representante, você foi a mãe. Você foi a mãe e também havia uma morta, mas não vou entrar nisso. Para o grupo, como se sentem com isso? Conseguem continuar participando quando as coisas ficam sérias? Ok, Valéria. Vou dar uma paradinha aqui. Eu queria só comentar, no comecinho ali, quando ele falou sobre o suficiente, e principalmente para aquelas pessoas que estão chegando, em alguns momentos, né, o Hellinger ele fazia isso de movimentos breves. E aí, nesses movimentos breves, também e diretamente assim naquilo que é o essencial. E aqui o Bert faz um movimento com uma mulher e o Hellinger pergunta, né, posso parar aqui? A mulher diz, sim, obrigado. E depois ela fala, mas, e tenta falar alguma outra coisa. E a gente sempre escutava o Bert dizer assim, olha, o que vem depois do mas já não serve. Né? Então, assim, eu te amo, mas você é tão bom, mas deixa tudo isso que vem depois do mais. Né? E com o Bert não tinha essa brincadeira mesmo de lançar essa isca. Então, ele sempre fazia isso e fazia de uma forma muito própria. E aqui, com relação a essa constelação da relação de casal, também vem ilustrar aquilo que nós estávamos falando e daquilo que veio antes. Então, veja que quando a mulher levou algo sobre a relação de casal e o Bert colocou uma mulher na frente dela. Claro que talvez ela não sabia, né, quem era essa mulher, depois que o Bert veio relatar, era a sua mãe. Então vejam onde começa, né, onde começa essa relação também no casal. Em uma relação lá atrás, nessa tomada também da mãe e do pai. Porque aí, na mulher, com a mãe, né, tomar essa mãe e depois aprender a ser mulher com essa mãe e despedir-se dessas expectativas da mãe, porque já é uma mulher e também está pronta, então, para a sua relação com um outro homem. Então, olha só como, para ir adiante, muitas vezes nós precisamos olhar lá atrás. Precisamos olhar respeitosamente para essa relação lá atrás. E o que nós vemos tantas e tantas vezes, que filhos olham para a relação dos pais, né, do homem e da mulher, que também são seus pais, a mamãe e o papai, e aí também começam assim, não, a minha relação não vai ser assim. Eu não vou fazer como você, papai, eu não vou fazer como você, mamãe. A minha relação vai ser melhor aqui, vai ser melhor ali, vai ser melhor aqui. E começam as críticas, as demandas, as exigências. E aí, lá na frente, por conta de tudo isso que atua, o que se percebe é que esses filhos, muitas vezes, fazem exatamente o mesmo. E eu digo sempre até assim, que olha, os filhos têm muito mais informações. Então, eles fazem até pior. E aí, o pai e a mãe estão juntos no relacionamento, do jeitão deles, 30 anos, 40 anos, 50 anos de casado. E o filho que acha que aquela relação não é boa, já está no seu segundo, terceiro relacionamento. Já viram isso? Várias e várias vezes. E aí é preciso olhar lá atrás, porque esse filho ainda lá no fundo não tomou, seja a sua mãe, seja o seu pai, e ainda acha que de algum modo
ele é o melhor, ou para o seu pai ou para a sua mãe. Então, ele não está disponível para essa relação de casal que vem depois. Então, ele fica vinculado lá atrás. E aí, precisa se despedir disso. Despedir-se o filho do filhinho da mamãe, de que ele é o melhor para a mamãe, inclusive melhor que o seu pai, ou a menina despedir-se também da filhinha do papai, né? Achando que é uma esposa melhor para o seu pai do que a sua mãe. Todas essas dinâmicas interferem diretamente no relacionamento do casal. Ok? O Geraldo fez um comentário aqui no chat. Ele falou assim: é o mas que vem para o menos. Exatamente, Geraldo. E por isso que o Bert cortava esse mais, ele pode parar, né? No mais, parava, não prosseguia. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Acho que mais alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Acho que não, mas eu gostaria de registrar aqui a presença ilustre. Olha, ele fazendo que nem está aqui, mas todo mundo percebeu a chegada do nosso querido Renê. Que bom, Renê, ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Acabei de vê-lo aqui. Que bom, Renê. Muito legal. Acredito, Marquinhos, que não tem mais nenhum comentário por hora. Então, podemos seguir mais um pouco. Eu paro. Hellinger para uma mulher. Agora você pode fazer perguntas. Mulher, no começo consegui ver o que você chama de peculiaridade da relação de casal. Ainda a sinto em mim, mas não a vejo mais. A peculiaridade da relação de casal. Hellinger, não entendo isso. Para o grupo, vocês entenderam a pergunta? Não. Quando não entendemos, existe alguma outra coisa atual. Para a mulher, feche os olhos e diga internamente a alguém: eu paro, ok? Mulher, obrigada. Hellinger, parar é o primeiro passo para novos mundos. Os filhos. Hellinger, o assunto principal deste curso são o homem e a mulher. Mas o que são homem e mulher sem filhos? Os filhos são o preenchimento de uma relação de casal. A relação de casal é voltada para os filhos. Sem filhos, a relação de casal é incompleta. Hoje em dia, quando se fala de relação de casal, muitos pensam apenas em homem e mulher. Antigamente, era claro, 1 ano após o casamento vinha o primeiro filho. A relação de casal voltava-se para o filho. Somente o filho a tornava completa. O filho é o resultado visível de uma relação de casal. A pergunta é o que acontece com a relação de casal quando chega um filho. Primeiro, os dois parceiros ficam ocupados, intensamente ocupados. Depois, a relação de casal cresce. Agora vem a pergunta: a quem o filho pode pertencer? Um dos parceiros atrai o filho para si e o afasta do outro parceiro? Ou o filho pode ir e vir entre os pais? Hoje em dia, podemos ver que várias mulheres atraem o filho para si, ou seja, o homem fez sua obrigação e agora pode sumir. Estou exagerando, é claro. O filho que permanece com a mãe, ou seja, que é atraído para si pela mãe, perde a conexão com o mundo. Pobre criança. Vocês conseguem acompanhar? É o pai que introduz o filho ao mundo. O pai o conduz para o mundo, vasto para além das fronteiras da família. Por isso, o pai deve começar
desde cedo a levar o filho consigo para o mundo. Então acontece mais uma coisa com os filhos. Algo é transmitido aos filhos. E há a frase elementar, que podemos observar nas constelações familiares. A mãe diz à criança: você por mim. É principalmente a mãe que diz isso, raramente o pai. O que significa o você por mim? Significa, no final, morra por mim. Isto está relacionado aos sentimentos de culpa. Aquele que possui um sentimento de culpa deseja punir-se, espera que a autopunição a liberte da culpa. Muitas doenças e casos de infelicidade resultam de um sentimento de culpa. Com o sentimento de culpa, a pessoa deseja ser liberta da culpa por meio da punição, principalmente da própria morte. Quando olhamos para o cristianismo, vemos que todo ele se baseia na ideia de que alguém tem que morrer para que a culpa seja expiada. Primeiro, acredita-se que Jesus tenha dito que morrer na cruz para nos libertar de nossos pecados. Não é uma loucura? Essa ideia não é louca. Mesmo assim, muitas famílias vivem com a ideia em que se espera: morra por mim. Aí as crianças ficam doentes e arrogantes. Elas dizem: vou fazer isso, vou espiar por você. Sou eu a grande aqui. Quando a mãe ou outra pessoa diz: você por mim, a criança diz em resposta: eu por você. Valéria, vamos ler só mais essa preocupação que eu acho que está ligado com esse tema aqui, daí a gente comenta. A preocupação. Fiz observações peculiares a esse respeito. Uma mulher chega e diz: meu filho está com 24 anos e estou preocupada com ele. Agora verifiquem em si mesmos com que crianças vocês se preocupam. Fechem os olhos. Aí está uma criança com a qual vocês se preocupam. Agora imaginem que essa criança morre. Como se sentem então? Melhor ou pior? Toda preocupação é um desejo de morte. E o que ocorre com a relação de casal? Ela acaba, é claro. Muitas vezes um parceiro diz: é principalmente o homem que diz à mulher: eu por você. E a mulher diz a ele secretamente: é claro, você por mim. Se o homem morre, como fica a mulher? Ela fica melhor. Ok, Valéria, obrigado. Aqui, quando ele traz essa questão dos filhos, e vejam como é perigoso quando os filhos saem dessa posição, desse teu lugar de ser apenas os filhos e se colocam no meio da relação desse homem e dessa mulher. E por que acontece isso? Muitas vezes porque o filho viu algo ou falaram algo e então ele acha que ele pode fazer alguma coisa para aquela relação do pai dele, da mãe dele dar certo. Ele vai entrar para salvar esta relação. E quando ele faz isso, ele identifica também assim quem é aquele dessa relação que esse filho precisa, entre aspas, defender. Quem é que precisa do auxílio desse filho? Quem é o mais fraco nessa relação? E o filho se coloca ao lado desse mais fraco. Só que para o filho se colocar ao lado desse mais fraco, ele precisa também se colocar, então, contra o outro da relação, que é o pai ou a mãe. E isso, na alma, é um rasgo dentro desse filho. Então, por mais que ele esteja ali, por exemplo, defendendo a mãe, querendo salvar essa relação, em algum momento isso começa a ficar claro, muito pesado, porque esse pensamento infantil de que
eu vou salvar uma hora, pesa demais porque não é o lugar dele, ele está totalmente deslocado, e aí também se dá conta de que durante algum tempo ele esteve afastado desse outro que é o pai ou a mãe dele. E muitas vezes esse filho se volta contra também aquele que ele estava defendendo. Então imagine uma relação de casal que talvez tenha terminado e esse filho ficou ali com a mãe. Acontece muito isso, né? E dentro do nosso campo aí, jurídico do direito. E aí imagine que esse filho é negado ter esse acesso ao pai, né? Seja porque a relação terminou com uma forma difícil do casal, então esse filho está ali ao lado dessa mãe e durante tempos fica ali. E inclusive, como o Bert coloca aqui, esse filho diz internamente: mamãe, eu sofro por você e se for preciso, eu morro por você. Passado o tempo que esse filho carrega esse peso e com frequência isso se mostra na adolescência, né? Nessa pré-adolescência, quando tudo também se aflora, esse filho, muitas vezes, ele vai o quê? Que ele permaneceu longe desse pai. E ele se volta, inclusive, contra essa mãe, porque foi para protegê-la. Começam algumas brigas, inclusive, entre eles. Então, vejam que, assim, o filho, ao entrar nessa relação do pai e da mãe, se desloca totalmente da sua condição de ser apenas o filho e o pequeno dentro dessa relação. E se por algum momento ele experimenta uma sensação de ser o grande ali, porque fez algo, depois isso volta para ele de uma forma muito pesada. Porque, como eu disse, é como se ele tivesse que escolher entre o pai e a mãe. Escolher se ele fica com o pai ou fica com a mãe, sendo que dentro dele ele tem esse pai e tem essa mãe. Então, como é que ele rejeita parte dele mesmo, que é o pai ou a mãe que está nele? Então, isso é muito difícil para uma criança, muito difícil para o filho. E quando o Bert coloca aqui, quando vem esse filho, pai e mãe ficam ocupados. E por que eu quis ler um pouquinho ali sobre a preocupação? Porque ocupação é diferente dessa preocupação, né? E muitas vezes, e como é esse exemplo aqui, uma mãe preocupada com esse filho de 24 anos, que já teria condições de realmente ir para a vida. E por que não vai? Lá atrás, o Bert colocou assim, esse ir para a vida, especialmente na esfera desse masculino, dessa criança, desse menino, ele precisa ir para essa esfera do pai. Mas a menina também precisa ir para a esfera do pai. O movimento é diferente do menino e da menina, porque esse movimento do menino ele começa com a mãe e depois ele segue para o pai e dali ele ganha vida. O da menina é um pouquinho diferente porque ela começa com a mãe, ela precisa passar pelo pai, pela essa esfera desse pai também, ganhar toda essa confiança que vem desse pai e depois voltar para essa mãe para aprender a ser mulher com essa mãe. Então a diferença do movimento da menina está aí, ela volta para essa esfera da mãe também. Agora, seja como for, o filho não entra nessa relação do homem e da mulher, que é também o seu pai e a sua mãe. Porque essa relação, sim, é uma relação que nós temos que olhar como eles são os grandes e nós ficamos na nossa condição de pequenos. Às vezes, não sei se era o Bert que falava, né, mas é assim, como se você, filho, pudesse olhar para a sua mãe e dizer para ela assim, olha, eu somente conheço o meu pai. Como o homem, seu marido, é com você. Ou então dizer para o pai, eu só a conheço como minha mãe. Como mulher, é com você. E aí o filho, assim, realmente dar um passo atrás, inclusive abrir mão dessa grandeza que em algum momento ele sente por estar fazendo algo para salvar esta relação entre os pais.
Isso é um movimento assim que o tempo todo esses filhos precisam estar atentos para não entrar dentro da relação desse homem e dentro da relação dessa mulher. Renê, você quer falar alguma coisa? Cadê você aqui? Não, tá tudo tranquilo, Marcos. Hoje eu só vim escutar. É porque já tá acabando nosso tempo, você pode falar alguma coisa aí para nós também. A gente chegou a mencionar, né, muito da última vez, Marcos, essa questão do masculino e feminino em mim, né? Quer dizer, eu como homem, o masculino e o feminino que eu tenho, e logicamente como que eu absorvi o masculino e feminino do meu pai, o masculino e feminino de minha mãe, ou seja, são tantas variáveis, né? Cada caso realmente precisa ser olhado na sua singularidade. Mas sim, essas dinâmicas, filhinho da mamãe, filhinho do papai, são dinâmicas muito fortes. E se a gente começa a observar de perto, a gente vê que às vezes até culturalmente existem estímulos para filhinhos de papai, filhinhas de papai, filhinhos de mamãe, bem arraigadas dentro da nossa própria cultura, né? E que se encontram também, o filhinho da mamãe que encontra a filhinha do papai e mantém uma relação. Sim. Né? E que é o que o Hellinger falava, né? Muitas vezes aí existe o crescimento, né? Porque você vai trabalhar com a filhinha do papai, o teu encontro com o seu paterno, né? Com o seu pai e com o seu masculino, e ela vai trabalhar com o seu filhinho da mamãe, o materno dela e o feminino dela, né? Isso tem uma reverberação fortíssima e positiva, inclusive, sobre os filhos depois, os netos, né? Ou seja, é circunferência que não acaba mais nesses sistemas. Interferência sobre as gerações, do nosso estudo de hoje, já que a gente falou tudo que segue de geração em geração, né? Então, como isso segue também adiante. Olá, eu vi que teve alguma coisa no chat aí. Tem uma partilha aqui da Márcia Cabral e a Marina está com a mão levantada. E aí? Pode fazer essa partilha aí para a gente partilhar entre todos? Sim, a Márcia Cabral escreveu o seguinte: parece que nessa fala do homem para a mulher, eu por você, está a resposta sobre o vínculo da relação homossexual masculina. O que acha? Eu não entendi. Qual foi o comentário que ela fez? O eu por você do homem, eu pela mulher? Que nessa fala do homem para a mulher, eu por você, está a resposta sobre o vínculo da relação homossexual masculina. E aí, no final, ela falou, o que acha? Acho que ela está provocando esse questionamento aqui, nessa parte final da leitura do primeiro parágrafo da página 254. Toda a preocupação do desejo de morte. E o que ocorre com a relação de casal? Ela acaba, claro. Muitas vezes um parceiro diz, principalmente o homem que diz à mulher, eu por você. E a mulher diz a ele secretamente, é claro, você por mim. Eu acho que ela estava se referindo a essa. Márcia, se você estiver ouvindo, tiver condições, se você puder abrir seu microfone e esclarecer se é isso mesmo ou se eu estou enganada. É isso mesmo. Eu escutei o comentário do Marcos no começo, né? E aí, quando ele falou, né, teve essa fala do homem para a mulher, eu percebi, né, que se forem dois homens, eles vão estar falando isso. Um vai estar vinculado com o outro, porque um vai falar a mesma coisa para o outro. E parece que a mulher sempre vai achar que é o outro por ela, não ela pelo outro, como é o caso aí do homem e da mulher. Não sei, minha percepção. Deu para entender? Eu entendi assim a ampliação que você fez, porque quando eu li aqui, eu estava assim olhando para um casal, né, que existe algo dentro dessa mulher que precisa ser olhado, que ela não olha,
e esse homem simplesmente diz, não, eu sofro por você, eu morro por você, eu por você. Quer dizer, eu me coloco no seu lugar. Né? Não necessariamente com relação a essa relação de que isso levaria à homossexualidade. Você fez uma imagem bem mais extensa, assim. Eu quero olhar um pouquinho melhor para isso. Não é esse contexto que está aqui, mas você trouxe algo que eu quero porque olhar mais para isso. eu pensei Você no entendeu, vínculo, Renê, o que ela né? trouxe? No vínculo. Quer falar alguma coisa, Renê? A gente chegou a ler sobre isso, quer dizer, mais nesse recorte que você faz, Marcos, né, na Simetria Oculta do Amor, né, quando o Bert Hellinger fala da relação de casal, e ele está se referindo a um casal heterossexual, né, um homem e uma mulher. Ele fala que a relação ela também implica em morte. Ou seja, para estar, e agora eu vou pegar a Larissa como exemplo, né? Então, digamos que eu e a Larissa temos uma relação e eu viro para ela e falo, eu estou com você, e ela fala, eu também estou com você. Para eu estar com ela, eu abdico do meu masculino. E ela, para estar comigo, abdica do feminino dela. Então, Bert Hellinger fala que em toda relação existe também uma morte. E se nós temos filhos, né, vamos sair deste lugar de homem, inclusive um homem que de repente é requisitado. Não, agora eu sou pai, eu sou marido, e muitas vezes meus filhos mostram este sacrifício. Logicamente que Bert Hellinger não está falando de uma coisa que precisa ser pesada, mas ele fala da importância de termos essa consciência de como numa relação o nosso masculino interno, o nosso feminino interno estão também sendo, às vezes, renunciados para que essa relação siga adiante. Nas vertentes homossexuais masculina, feminina, bissexuais e assim por diante, você vai ter fórmulas diferentes. E aí é interessante estudar um pouco ânimos e ânima de Carl Gustav Jung, né, que ele vai esmiuçar isso. Inclusive, essa é a referência que Bert Hellinger traz na Simetria Oculta do Amor. E assim, isso é complicado, não é uma imagem muito clara, né? Assim como tem um caso clínico onde o Sigmund Freud, fala de uma homossexualidade feminina a partir de um trauma de uma relação familiar com a mãe. Freud deixa bem claro, não é para isso ser uma teoria geral, tá? Nesse caso aqui, a gente viu que a dificuldade que a menina teve com a mãe a fez buscar uma orientação homoafetiva, né? Então, em cada caso, a gente vai olhar para esse contexto familiar, a gente vai olhar para as experiências de vida que aquela pessoa teve, o sistema de crença e aí também essa questão de masculino e feminino interno em mim. Como que eu internalizei o masculino de meu pai, como eu internalizei o feminino de minha mãe, ou ao contrário, como eu internalizei o feminino de meu pai e como eu internalizei o masculino de minha mãe, né? É muita coisa. E dá nozinho na nossa cabeça. O Henrico sabe disso, né? A última vez a gente estava dando nozinho na cabeça, e esse nozinho ele não fica muito claro com o tempo, não. Ele fica mais confuso também. A Marina queria falar, Larissa? Sim, Marina, você consegue abrir seu microfone, por favor? Consigo, mas eu acho que pode ficar até para a semana que vem, aproveitar que o Renê está aí, ele já leva para casa. Deixa no ar, eu queria Marina. que vocês... Já não, faz dever de casa. Durante esse livro foi falado muitas vezes sobre a relação, né, do casal e filhos. E me desperta um pouco a curiosidade dos casais sem filhos. Que ou seja por razões biológicas, ou seja aí por outra razão, decidem não ter filhos, né? Nem seus e nem criado por outro vínculo, aí os vínculos de adoção. E também uma outra questão, todo mundo fala sempre na filhinha do papai e no filhinho da mamãe. E o contrário, tem a filhinha da mamãe e o filhinho do papai? Aí eu sei que pelo adiantado da hora, o Renê, se quiser falar no início da próxima semana. Nossa, já vi que na próxima aula, então,
Já está Escapou, né, completa aí, né? Marcos? Ô, Marina, mas só para dizer para você assim que sim, né? Sabemos da existência de casais que decidem, por exemplo, por não ter filhos ou realmente não podem ter filhos e também assumem esse destino. E o Bert Hellinger também falava a respeito disso, né? Como é que esse casal também ganha força? Quando tanto o homem como a mulher, eles se colocam de algum modo a serviço de algo maior, por exemplo, da sociedade. Qual é o serviço que desempenham e que colocam à disposição de muitos? Né? Então, como se a alma pudesse ganhar um peso através também dessa tarefa que desempenham. E daqueles que não podem ter filhos e que talvez desejam muito, como é para eles dizer sim a esse destino da forma com que se apresentou, sem querer brincar de Deus. Qual peso vem para a alma dessas pessoas e o que é que eles podem desenvolver a partir disso? Só também um detalhe, assim, uma introdução, porque isso é muito legal, isso que você trouxe, assim, dá para a gente se aprofundar nisso, mas só uma pitadinha aí pro René depois ampliar todo esse espaço. Nesse livrinho aqui, ó, que eu peguei porque eu estava aqui do meu lado e é um livrinho muito bem fininho, né, no centro, sentimos leveza. Ele fala que que o René estava falando do ânima e do ânimos. Aqui, assim, ele vai falar do filhinho da mamãe e filhinho do papai também aqui. E ele fala assim, como é um livrinho pequenininho, ele fala bem rapidamente. Na minha edição aqui, que vocês veem tanto que eu gosto desse livro, que o meu tá assim, ele tá ele tá esfarelando. Está na página 114. Mas eu também não abro mão desse livro aqui, porque ele veio de uma forma especial aqui, assim, né? Tem uma força especial aqui com ele. Gente, obrigado, Larissa. Acho que, né, acabamos Marcos, até... você é muito show-off, cara. Show-off. Traduz aí, meu filho. Ah, você fica esnobando esse autógrafo aí, meu. Bem não que você tem autógrafo do Hellinger também. Gente, muito boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Valéria, que leu pra gente. Aí, Renê, obrigado, porque sempre é bom quando a gente consegue se encontrar por aqui também. Larissa, que eu sei que Santa Catarina está movimentado em todos os sentidos aí, né? Nesse período, e você aqui conosco. Obrigado, gente. E aí, Renê, você ficou com tarefinha de casa para a Marina aí, tá bom? Nós que te agradecemos, Marquinhos, e é muito interessante, é muito bacana também quando vocês dois se encontram, tem uma coisa, fica uma energia diferente, é muito legal. E agradecer a Valéria pela leitura, o pessoal que fez as perguntas, todo mundo que está aqui assistindo, muita gratidão, até a próxima terça-feira. Pessoal, só queria focar aqui, para a gente marcar a leitura, a gente parou na página 254, antes do tópico demonstração, é isso mesmo? Né, Cleuzinha? Estou vendo ela ali balançando também. Demonstração, todos os mortos. Obrigada, Valéria. Eu até coloquei aqui, já anotei, ó, pergunta da Marina. Para a gente ficar registrado. Pergunta não, perguntas. Então é isso, pessoal. Muita gratidão, uma ótima semana. Até a próxima terça-feira. Beijão. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau.